teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós já estamos com a nossa escola no ar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Já estou vendo aqui a minha aparelhagem. Quero ver se o som está saindo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então vamos iniciar a nossa escola. Quero começar com uma oração, dar boas-vindas a todos que estão conosco. O tempo ainda está frio e nós ainda um pouco rouco, não é? Mas graças a Deus que estamos conseguindo fazer o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E vamos abrir o nosso trabalho com uma oração. Quero orar por você que está nos assistindo à distância, amém?
Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. E vamos abrir o nosso trabalho com uma oração. Quero orar por você que está... Amém? Oremos então, pedindo as bênçãos do Senhor para este dia que é o dia do Senhor. Amém? Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Pedimos a tua direção, a tua graça, a tua orientação, a capacitação, Pai, para ministrarmos essa escola ao teu povo, aqueles que vão estar assistindo comigo, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, Pai. Nós já entregamos nas tuas mãos, pedindo que as tuas bênçãos estejam sobre nós. Abençoe a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, pois, Pai, dando-nos a graça, dando-nos a direção, Pai, que possamos vencer as lutas, as provas, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Prepara-me para essa ministração, também prepara os teus filhos para receber essa instrução, Pai, que ela seja edificante, que teu nome seja glorificado e o teu povo seja incentivado e estimulado a continuar fazendo o teu trabalho na terra, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Já está aí o nosso pastor Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Marcos Pereira Santo, pastor Marcos, bem-vindo. Irmã Elzira e Osias, sejam bem-vindos. E nós vamos estar agora com o nosso louvor, o hino de abertura, que é o 545 do cantor cristão. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor e em seguida já estaremos ministrando a nossa aula. Amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam a lei com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprender. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E já estamos com a nossa escola. E hoje o nosso tema é o juízo final. Maria Aparecida, bem-vinda. Fábio Marques, bem-vindo. Ontem fez aniversário de casamento naquele belo culto que aconteceu em Mogi Guaçu. Você disse que o pastor Gênesis estava ausente, foi quem fez o teu casamento, não é?
mas eu estava à distância, mas presente. Compartilhei dos Zé Ramos orando por você. E recebe o nosso abraço, querido. Deus abençoe a você, a Raquel e a nossa boa igreja de Mogi Guaçu. Bastante jovens, bastante irmãos. E louvado seja o nome do Senhor. Pastor José Menino, bem-vindo, querido. Deus abençoe. Amém, irmãos? Então, a nossa aula hoje, o nosso tema vai tratar exatamente do julgamento, né? O juízo final de Deus. Este mundo nas mãos dos homens, né? Deus criou tudo para que o homem fosse abençoado, para que o homem fosse o seu representante, né? Porque quando Deus criou Adão e deu a ele todo o poder. Diríamos que Adão era um semideus, porque Deus disse para ele, domina, ele dominava sobre tudo. E ele só tinha um mandamento, não comer do fruto proibido. Ele transgrediu esse mandamento e trouxe essa tragédia, né? Alguém disse com muita razão que o capítulo 1 e 12 de Gênesis e 21 e 22 de Apocalipse, se a Bíblia só tivesse esses 4 capítulos, esse mundo seria um paraíso, não é? Mas tem todos os acontecimentos dos outros capítulos e livros que narram, então, a triste história da humanidade afastada do Criador. Mas o Pai, que é misericordioso, quando o homem foi expulso do jardim, levou consigo, não é, a promessa de um Redentor. Da semente da mulher nasceria um que redimiria o homem dos seus pecados. E Jesus veio com essa missão, como está lá em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos que toda essa trajetória, todos esses milênios que passaram, muitos nasceram, morreram, uns morreram esperando na graça de Deus, outros separados de Deus. E se você viver separado de Deus aqui na terra, você viverá separado de Deus eternamente. E não é esse o propósito de Deus. Está lá em 2 de Pedro 3,9, não é? O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Está aí Eremita Pereira Leite, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então o propósito de Deus, o desejo de Deus não é a perdição do homem, mas a salvação. Por isso que ele veio, não é? O próprio Filho veio e deu a sua vida por nós. Amém? Aquele texto que é considerado o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Obviamente que esse mundo que Deus amou não é esse sistema que está a serviço de Satanás, não. Você tem o mundo da criação, tu tem o mundo humanidade, que é esse que Deus amou, e o mundo sistema, que é esse mundo que jaz no maligno, como está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. E o que o maligno veio fazer? Está lá em João 10,10. O ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. É isso que ele tem feito no mundo. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Quando Jesus vem a uma vida, eu aceitei Jesus quando eu tinha 16 anos, era um ímpio, inveterado, mas Jesus veio na minha vida, transformou a minha vida. Há 63 anos eu sirvo, e o propósito dele era arrancar todos desse sistema maligno que Satanás criou, um mundo de ódio, um mundo de perseguição, um mundo de pecado, não é? Enfim, mas Jesus veio, abriu as portas do céu. Deus estava em Jesus, está lá em 5 de 2 Coríntios 18, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados, porque Jesus pagou os nossos pecados, mas a criatura continua distante de Deus, procurando fazer a sua própria vontade e se entregando aos prazeres da carne, e sem perceber, ou sem valorizar, ou sem avaliar, há uma eternidade esperando por ele. E essa eternidade, como está muito bem claro na palavra, no fim da tua vida terrena, porque a tua vida, a tua morte terrena, ela não acaba com a tua existência, ela te separa deste corpo,
mas você ainda vai continuar existindo, não é isso? Porque quando Deus soprou e que você se tornou uma alma vivente, você se tornou eterno. Ou você vai viver eternamente com Deus, começando aqui, glória a Deus por isso, né? Ou você vai viver separado de Deus eternamente. Por isso é que no final você toma posse da vida eterna ou da morte eterna. Não há uma segunda chance, não há uma segunda chamada. Ninguém espere que vai haver um purgatório, que vai haver uma reencarnação. Isso tudo são criações humanas. O homem fechou os olhos sem ter entregado sua vida para Jesus, não há esperança para ele. Olha, está aí a Rita de Cássia Fonseca, ó querida, um abraço forte. Estou sabendo que você vai viajar, né? Ora, saiba que você mora no nosso coração, querida. A irmã Elisete Maria está sempre perguntando, me lembro daquele dia que você entrou ali na igreja em Mogi Guaçu, lá no nosso templo, e a Elisete Maria te recebeu, te tratou com todo carinho, e você ficou e está aí, e eu espero que continue, mesmo indo para onde vá, continue de vez em quando vindo, não é, congregar, que alegria tê-la conosco nessa aula. Deus te abençoe, minha irmã. Então, o propósito de Deus, o querer de Deus é que nenhum pereça. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, né, queridos? Porque temos aqui muito material, quero passar para vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, vamos ler do verso 11 ao 15. Diz assim, o nosso tema é juízo final de Deus sobre a humanidade. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes. Olha só que coisa, hein? Mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tremendo, não é? Aí é o juízo final. Não há outra chance, não tem outra chamada, não é? Todas as oportunidades todo ser humano teve durante a sua existência. Como dizia um colega em uma de suas pregações, do berço ao caixão estão todas as nossas oportunidades. Hoje eu escolho, hoje você escolhe. Como é que você está vivendo diante de Deus? Há muitas pessoas que estão preocupadas com a sua reputação, com aquilo que as pessoas pensam dela, ou com aquilo que elas podem ensinar, instruir ou influenciar as pessoas. Mas o Deus que nós servimos, Ele não olha para a aparência das pessoas. Primeiro, Ele olha para o coração. A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Ele olha para a tua intenção também. O que você tem feito, com que intenção tem feito. Muito preocupado você deve estar com essas coisas. Mas vamos lá para o nosso tema, né? Mais um grande acontecimento universal deve ter lugar antes que haja paz e justiça eternas, a saber, o juízo dos mortos impenitentes. Eu vou usar aqui uma palavra do bispo Goré, falou em nome de toda a igreja quando disse: parece-me que cada crente no Deus dos profetas e de nosso Senhor Jesus deve crer com eles em um dia de Deus que provocará o clímax da presente dispensação da história da humanidade. Então esse dia vai chegar. Aí você diz, mas já tem tanto tempo que nós ouvimos pregação. Se nós pegarmos o livro de Pedro, a carta de Pedro, ele disse assim, nossos pais também falaram, e que aonde estão?
Aí vem aquela palavra do versículo 9, né? Deus não retarda a sua promessa. Ele está dando a oportunidade das pessoas pararem, analisarem e se prepararem para a eternidade. Amém? Vamos lá. Vamos falar então sobre a segunda ressurreição. Esta acontecerá no final do milênio, que a primeira ressurreição, em suas duas fases, vai acontecer antes do milênio, né? Que a primeira ressurreição foi somente de salvos, é indiscutível, como está em Apocalipse 20, versículo 6, não é? Entretanto, ao fazermos uma incursão no período de 1000 anos literal do governo pessoal de Cristo na terra, com o nascimento e morte, como está em Isaías 65, 20, né? Quando o germe do pecado ainda estará latente no ser humano, Apocalipse 27 a 9 diz: e o período em que a submissão a Deus será obrigatória, porque nesse período do milênio, porque no milênio estarão aqui os que vieram da grande tribulação e os que vieram de todo o período antes dela, não é? Desde Abel, eles estarão em corpos incorruptíveis e imortais, mas os seres humanos que estiverem aqui, né, que passarem, que conseguirem continuarem aqui, o que vai acontecer? Eles vão morrer, vão produzir filhos que vão nascer, e nós vamos estar discutindo, comentando sobre isso. Todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Está lá em Zacarias 14, 16 e 17, eu passo a ler. E acontecerá que todos os que restaram de todas as nações que vieram a Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Qual é a nação, qual é o povo? Sabe que depende da chuva, depende da terra para produzir o seu alimento. Como é que eles vão deixar? Eles vão ser obrigados. Ainda que não vão adorar de coração, nós vamos ter que adorar por obrigação. Entendo que poderão, nesse período de 1000 anos entre os mortos, que farão parte da segunda ressurreição, ter alguns que terão seus nomes no livro da vida, e que, não obstante não terem participado da primeira ressurreição em suas duas fases, não é? Participarão das mesmas bênçãos, uma vez que esses nomes foram escritos dentro da presciência de Deus, como está em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha aí, para você que prega a predestinação como uma doutrina, os que dantes conheceu. Ora, o meu, o teu, o nosso Deus é presciente. Ele sabe o que vai acontecer no último dia de vida sua, minha e de todos na terra. Ele já sabe, não é isso? Então, aqui o texto é claro. O que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você está entendendo isso? Nós nascemos num mundo cheio de incentivos, cheio de maldade, cheio de egoísmo. Às vezes o crente não percebe que quando ele cede o coração dele para guardar ódio, guardar ressentimento ou ter inveja, são todos sintomas malignos de Satanás que corrompe o ser humano, porque o homem foi feito perfeito. Está aí o nosso Tiago Sandra Boré. Ô querido, um abraço forte para você e toda a família. Então o que acontece? Esses malefícios, irmãos. Por isso que o crente não pode ser egoísta, ele não pode ser vaidoso, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode guardar no coração nenhum ressentimento, ele vai viver uma vida perdoando, não é? Quando Pedro perguntou ao Senhor Jesus, está lá no capítulo 18 de Mateus, Senhor,
quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, eu vou perdoá-lo 7 vezes? Jesus disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo isso? O coração do cristão tem que estar puro. Eu venho na presença de Deus com um coração perdoador, perdoando. Eu não posso fazer o mal, pagar o mal. A Bíblia diz, pagai o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Queridos, não é fácil. O homem, pela sua natureza caída, né, sua natureza adâmica, ele não consegue ter uma vida assim. Mas quando Jesus vem e você se torna o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te moldar, porque, veja bem, porque aos que predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Jesus é a imagem do homem perfeito. Como Deus criou Adão perfeito, Jesus sempre foi perfeito. E Ele quer e busca em nós, e nos deu do seu Espírito para que vá trabalhando em nós e vá nos libertando de todos esses malefícios que te separam do Criador. Suja o teu coração, suja a tua mente. Eu vou fazer tudo para atrapalhar essa mulher me deve, né? Uma vez um crente disse para mim que ia orar a Deus porque quando ele morresse e certa pessoa da igreja morresse também, não queria encontrá-la no céu. E eu disse para ele assim, não se preocupe, você não vai encontrá-la no céu. Ele perguntou, mas pastor, o senhor tem certeza? Eu disse, tem. Mas por que o senhor tem certeza? Porque você não vai para o céu. Ele disse, mas que isso? Ele me fez o mal. Perdoa ele. Porque se alguém fizer algum mal a você, Jesus disse, não des lugar, não irai-vos e não pequeis, a mim pertence a vingança. Quando ele disse, dai lugar à ira, quer dizer, dai a Deus, deixa nas mãos dele, é ele que vai cobrar. Não pensa que se alguém fizer algum mal, ele vai sair daqui sem pagar esse mal que ele fez. Não, de jeito nenhum. O justo é punido na terra. Está lá no capítulo 11 de Coríntios, né? Ele é punido na terra para não ser condenado como pecador. Então, queridos, o coração do crente tem e deve estar limpo. Eu vou olhar para uma pessoa que me fez mal, eu vou fazer tudo para fazer o bem a ela. Fazer bem, orai, porque assim vocês vão mostrar que vocês são filhos do vosso Pai Celestial. Então, esses malefícios, Celi Moura, querida, um abraço, Deus abençoe. Meire Oliveira, Deus abençoe, bem-vindas. Então, queridos, nós estamos sendo preparados para morar com Jesus no céu. Mas tem muito crente que diz assim, eu moro com Jesus no céu, mas aqui na terra bateu, leva. É dente por dente, olho por olho. Não foi isso que Jesus fez. Aqueles algozes dele que o crucificaram, que o feriram, ele fez uma oração encantadora. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Isso ele veio buscar e salvar o perdido. Então, queridos, temos que nos dispor, né, do velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, porque nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. Por isso que está aí, que dantes conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Você está preocupado com isso? Há muitas pessoas que imitam moda. Não está na moda, eu vou também. Tudo bem, veste lá o que você achar que deve. Mas será que você está preocupada em parecer mais com o mundo ou parecer mais com Jesus? E não é só na sua roupa, não é só no seu exterior, é no seu interior, é aquele coração que perdoa. Quando Jesus escreveu a doutrina do perdão, está lá no capítulo 18 de Mateus, e o último verso é o 35, depois dele mostrar alguém que tinha uma dívida de 60 milhões de dinheiro, que era 10 mil talentos, e cada talento custava 6 mil dinheiros. Agora imagina, 60 milhões de dinheiro, encontrou alguém que ele devia 100 dinheiro ou 100 denário, que era a moeda da época, né? E ele não perdoou. E Jesus disse assim, assim é o verso 35, assim vos fará meu Pai, se de coração não perdoardes cada um seu próximo a sua ofensa. Querido, não é fácil ser crente não.
Alguém perguntou assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha que pergunta. São poucos os que se salvam? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Amém, queridos? Vamos ver, o pastor vai falar sobre o juízo? Eu estou falando sobre o juízo. Isso quer dizer o juízo. Porque talvez você seja um crente dizimista, um crente feio e até pastor, mas tem reservas. Essa tua reserva está mostrando que você não foi totalmente liberto, querido. Busca de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Perdoar não é fácil, mas faça como Jesus. Se ele fosse me julgar pelos meus méritos, ele nem olhava para mim, mas ele me julgou pelos méritos de Jesus. E ele deu a vida por mim, deu a vida por você. Então, muito, muito cuidado como você está vivendo. Amém, querido? O que escrevo aqui é para avaliação e melhor compreensão dos leitores. E repito, não afirmo que com certeza, pois a Bíblia não registra com clareza que haverá salvação na segunda ressurreição. Mas tudo deixa crer pelo versículo 15 do capítulo 21, e os que não foram achados escrito. Ora, se o Senhor consulta o livro, não é, da vida, para ver se tem alguém da segunda ressurreição, porque nos 1000 anos, muitos crerão no Senhor, não é? E outros fecharão o coração. Tanto é verdade isso que quando Satanás se levantar, ele vai levantar uma multidão para ir contra o Senhor, quando o Senhor então encerra com ele e lança ele no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e nós vamos estar falando isso mais adiante, amém? Louvado. Daphne Cristina, querida, Deus abençoe. Como é que está o papai, a mamãe? Como é que estão? A Rayane também, dá um abraço da Rayane, diga a ela que estamos com saudade, amém, querida? Deus abençoe. Vamos lá. E vi um trono branco. João viu um trono semelhante ao início dos grandes juízos que precederam milênios. Está lá no capítulo 4, 2 a 6. O primeiro trono foi posto no céu. Quanto ao segundo, não sabemos o lugar. Havia no primeiro um arco celeste, que nós chamamos de arco-íris, porque é cheio de cores, não é? Vamos lá, fiel no cumprimento das promessas de Deus, né? Como está lá em Gênesis 9, 13 a 16. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre toda a terra. Interessante, né? Quando nós vemos o arco-íris, que nós chamamos de arco-íris, né? Arco de cores, o arco de Deus, é um sinal da aliança de Deus que não destruiria mais a terra com o dilúvio, né? Vamos lá, Gênesis 9, 13 a 16, no segundo, não tem nenhum sinal que representa a aliança para ser cumprida. Do primeiro procediam relâmpagos, trovões e vozes, indicando juízo sobre a terra. No segundo está escrito, era grande e branco, que nos fala de poder ilimitado e de justiça pura e completa. Vamos lá, vi mortos, grandes e pequenos, todos, desde o princípio do mundo, como Caim, o primeiro ímpio. Que coisa tremenda, não é, queridos? Nós, quando citamos sobre a primeira ressurreição, né, falando sobre os que morreram em Cristo, aí você, mas Cristo lá no Antigo Testamento, querido, Cristo estava desde que cada ponto foi criado, está lá em João, no Evangelho de João, no princípio era o verbo, que era o verbo? Jesus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito foi Ele quem fez. Amém? Vamos lá. Então, tá lá. E por causa, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as dos seus irmãos, né, justas, serão ressuscitados. Essa é a segunda ressurreição. Agora você imagine
a multidão que vai estar, não é verdade? As estatísticas registram aproximadamente 6 bilhões e alguns milhões da população de vivos. Eu estou falando na Terra no século XX, nós estamos no 21, então não me cobre a diferença, tá? Agora, multiplicando pelos milênios passados, ainda que fosse menor o número de habitantes, e subtraindo os salvos em Cristo, está lá em Lucas 13, 23 e 24, eu leio, e disse-lhes, Senhor, são poucos que se salvam, e ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Imagine a multidão que estará diante do trono branco, da justiça feita ao crime, exercido pelo Estado. Milhares escapam todos os anos. Na verdade, muitos crimes nem chegam a ser conhecidos pelas autoridades, mas ninguém poderá escapar desse julgamento de Deus, ninguém mesmo, né? Os mortos serão chamados de suas sepulturas, e do mar, e do próprio Hades. Imagine, você pare e analise, mas como vai chamar os mortos de todos esses milênios? Ele vai chamar e eles se levantarão. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, tá? O verso 14 e 15. Esse é o comentário de Moody de Romanos Apocalipse. É um livro muito interessante que eu já mostrei a vocês, não é? Esse livro, se você puder adquirir, comentário de Moody, ele conta com muita riqueza de detalhes, né? Esse livro é publicado, né, pela editora Batista, né? Então eles dão riquezas de detalhes. Eu me espelho muito nesses livros, estudo eles, que traz muitas informações para a gente, né? Vamos lá. A morte física não é cessar de existir. Alguém diz assim, morreu, descansou. Quem disse que descansou? Eu tenho cá, me perdoe, é minha imaginação, que nem o crente quando morre, que vai para a presença de Deus, ele vai ficar ativo, né? E você diz assim, pastor, de onde o senhor tirou isso? Quando eu vi Jesus no Monte da Transfiguração, e lá com ele estava 2 nomes, um, Elias, outro, Moisés. Alguém disse, Elias representava os profetas, Moisés representava, olha, diga o que você quiser, eu vou pela Bíblia. Esses seres estavam ali, porque Jesus foi contundente. Eu sou Deus. Que diz Deus? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para Deus todos vivem, todos estão na presença de Deus. Você diz, mas os que estão no inferno estão, porque o inferno também não foge da presença de Deus. Tudo está diante de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, até do inferno, até do diabo, até dos demônios. Para eles dar um cisco aí, só pela permissão de Deus. Porque olha, nas mãos de Deus estão todas as coisas. Aí você me pergunta assim, por que ele permite tantas tragédias? A tragédia, nós somos os responsáveis por elas. Ele nunca quis tragédias. Ele só fez o que era bom e o que era de melhor para nós. Mas nós sempre estamos escolhendo o que é pior. Porque às vezes nós condenamos Adão, mas as nossas escolhas têm sido as melhores no nosso dia a dia. Será que eu também não sou responsável por muito dos males que na minha casa, na minha nação e na minha igreja acontece? Sou sim, sou sim. Porque um homem na presença de Deus, na direção de Deus, está lá. Tudo quanto fizer prosperará. Ah, mas acontece que você pode mudar muita coisa. Por que nós podemos mudar muita coisa? Quando Abraão intercedia pela cidade de Sodoma e Gomorra, lembrando do Ló, seu sobrinho que estava lá, o que Deus disse para ele? Ele perguntou, tu vai destruir o justo com o ímpio? Se houver 50 justos lá, eu vou poupar. E ele então fez a indagação até chegar a 10. E o Senhor respondeu para ele, se tiver 10, eu não destruo, mas não tinha. Então veja a importância da presença do cristão aonde ele estiver. Porque Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida. E o plano que Ele tem com a nossa vida ajuda muita gente que está à nossa volta. Isso depende da nossa posição diante do Senhor. Ah, então por que o Senhor permite que um crente seja morto? Sim, se ele já terminou o propósito na tua vida. Porque alguém já me fez essa pergunta, pastor,
Por que que Deus livrou Pedro da morte e não livrou Tiago? Eu respondi, porque Tiago já tinha completado a sua missão, mas Pedro não tinha. Por que que o Gênesis está aqui ainda? Já passei por 2 desastres que era impossível sair vivo deles, mas ainda estou aqui. Por que ainda estou aqui? Deus foi contundente comigo outro dia na igreja, não é? Você vai ficar aí porque depois eu te aposento. Esse aposento que ele vai me fazer, ele vai me levar para estar com ele, porque ele já disse outra vez para mim isso. Aí você não vai parar, você não vai parar, você só vai descansar quando eu te trouxer para descansar comigo. Para mim isso é um privilégio. Faça a obra de Deus, fraco, despreparado, não sou intelectual, sou muito pobre em tudo, mas eu digo uma coisa para vocês: o meu Deus, o nosso Deus é rico em tudo, no conhecimento, no poder, nos recursos. Nessa minha caminhada de 63 anos, já houve época de eu dividir um ovo para 4, era eu, esposa e 2 filhos, não é? E nem, entanto, nunca dormi sem ter o meu estômago com minha alimentação. Hoje não. Hoje Deus me botou numa situação tranquila. Estou tranquilo, graças a Deus, mas já passei vales e apertos. Sabe por quê? Eu sirvo um Deus vivo. Aquele Deus que estava conversando com Adão é o Deus que conversa comigo e conversa contigo também. Esse é o Deus. Daí a necessidade de nós sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Deixa eu caminhar. A morte física não é o cessar de existir, mas sim a existência fora do que Deus planejou. Vamos ler 1 Timóteo 5,6. Mas o que vive para os prazeres, ainda que esteja vivo, ainda que viva, ele está morto. Aí é que está, né? Não era plano de Deus que o homem existisse fora do corpo. Essa é a primeira morte. Está lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nem que existisse fora da presença de Deus, que é a segunda morte. Agora a segunda morte vai ter um desfecho, e quem registra isso é Paulo, em 2 Tessalonicenses 1, verso 8 e 9, que diz assim: com labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo, olha só, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O homem, enquanto vivo, não avalia o que é estar fora da presença de Deus, mas quando ele sair deste corpo, ele vai pisar na eternidade, não adianta. Mas ele é ímpio, é isso e aquilo, ele vai pisar na eternidade. E o perigo de você pisar na eternidade é sem ter reconciliado com Deus. O que Jesus veio fazer aqui é te reconciliar com Deus, é me reconciliar com Deus. Porque quando você sair daqui, adiante da eternidade, há um trono te esperando, não é verdade? E enquanto você não vai para o trono, você tem a fase intermediária, que é o inferno, não é? Então, se você morre sem o Senhor, é como aquele rico da história de Lázaro e o rico. Eu, quando leio o capítulo 16 de Lucas, vejo como se Deus descortinasse a cortina da eternidade para a gente ver o que acontece depois da morte. Aquele homem morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. É o que acontece com todos que aceitaram Jesus e que estão se preparando para morar com Ele na eternidade. Não é ser crente, não é ser membro de igreja, não é ser nem pastor, mas é ter nascido de novo. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você vai buscar se aproximar, a viver com Deus já aqui na terra. Porque para você viver com Deus aqui na terra, é na casa de Deus, é ouvindo a palavra de Deus. Eu nunca vou me esquecer de um membro da nossa igreja que veio para a igreja para casar com uma irmã, casou e parecia que ele tinha se convertido. Ele vinha com a irmã nos primeiros cultos, depois ele trazia a irmã, deixava no culto e ia embora para sua casa, para a roda dos amigos, e ficava lá. Quando o culto terminava, ele vinha buscar a irmã para levar para casa. E ele teve uma doença que levou a UTI quase à morte. Clamaram e ele voltou para casa
não é? E quando ele voltou para casa, estava sendo feito um culto de agradecimento a Deus pela saúde dele, não é? Uma noite eu estava orando e Deus disse para mim, na minha casa, vai lá e diga ao meu servo, deu o nome dele, diga ao meu servo, que ele disse que está cansado da vida aí, que quer vir morar comigo. Diga a ele, se ele quiser morar comigo aqui no céu, manda ele começar morando comigo aí na minha casa. Não aprendi isso em seminário não, ouvi isso do próprio Deus. Eu fiquei tão assustado, disse, mas meu Deus, será que eu estou ouvindo Deus? Ou isso é confusão da minha mente? Fui visitá-lo, em particular chamei ele e a esposa e falei, me diga uma coisa, eu tive uma revelação, vocês vão dizer se é de Deus. Quando eu contei a revelação, a esposa dele disse assim, pastor Gênesis, ele me disse isso de madrugada, só estava eu e ele. Eu falei, não, minha irmã, estava você e ele e Deus. Então eu falei, então a revelação é de Deus mesmo. Ele imediatamente disse para mim, não, pastor, não, eu vou voltar e vou congregar, não vou me afastar mais não. Ele melhorou, voltou e começou a congregar. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, ele estava na igreja. No quarto, voltou para a vida velha. Trazia a irmã, ia para a roda dos amigos. Que fazia lá, não sei. Não é? Terminava o culto, ele vinha e buscava a irmã. Eu lá do púlpito olhei e falei, meu Deus, esse fulano não tem jeito não. Orando por ele, planejando ir na casa dele para conversar mais uma vez, mas não deu tempo. Quando fui, não, João está de novo internado na UTI, da UTI para dentro do caixão. E eu fui fazer o culto fúnebre dele, olhava para ele dentro do caixão e comentava com as pessoas que se preparassem para aquele momento, mas em nenhum momento disse que João era um exemplo. Eu não digo que ele se salvou, não, mas Deus foi contundente e isso eu quero deixar para você. Quer morar com o Senhor na eternidade? Comece morando na casa dele. Qual é a preferência sua? Hoje é dia do Senhor. Qual é o seu plano para logo mais? Você vai para a casa do Senhor ou você tem algum outro entretenimento ou visita ou coisa assim? Alegrei-me, Salmo 122, disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muita gente não está tendo tempo para Deus, mas daqui a pouco, aquela que veio como sentença de salário, como está lá no capítulo 6, 23 de Romanos, o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Agora o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você tem que ter abraçado essa fé de verdade. Você é uma nova criatura, nasceu de novo. Olha a palavra de Jesus a Nicodemos. Nicodemos era professor, era um chefe religioso, e Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. É as duas fases do crente. Quando ele nasce de novo, quando ele dá valor às coisas de Deus, ele começa a ver. E quando ele entra no plano da santificação, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aí, querido, é a palavra de Deus. Crer, nascer para crer, santificar para tomar posse da salvação e ser recebido na glória. Louvado é o Senhor. Então está aí, estou aqui trazendo essa palavra para você com um coração alegre, porque eu fui enviado para isso, para pregar o Evangelho, para despertar os crentes. Mas tem muitas pessoas, não, eu sou um crente assíduo, eu não perco um culto. Tá bom, na igreja você é crente, em casa, no trabalho, na escola, onde você estuda, seja faculdade, seja o que for, você continua sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus. Não esqueça, quando você fechar os olhos, não tem chance. Nem purgatório, nem missa, nem reencarnação, são tudo filosofia humana para explicar o inexplicável. 9:27, ao homem, de Hebreus 9:27, ao homem está sujeito a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém, querido? Então vamos lá. A segunda morte não quer dizer que a pessoa não existe mais, como algumas seitas ensinam. Isto é evidente porque a besta e o falso profeta
se acham ainda na segunda morte depois de 1000 anos. Apocalipse 19, 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde enxofre, que arde com enxofre. E Apocalipse 20, 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vocês estão percebendo? A coisa é muito séria. Vocês desculpe que a minha garganta está sendo tratada, mas ainda não está prontinha, né? Então está aí. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é brincadeira. Imagine, Caim teve toda a oportunidade. Ele chegou a dizer para Deus assim: é maior o meu pecado do que eu possa ser perdoado. E saiu fazendo a vontade de Satanás. E as caimitas e os caimitas criaram aquele mundo que trouxe o dilúvio sobre toda a humanidade da sua época. Maria Célia Ribeiro, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Júnior Domingo de França, querido, bem-vindo. Deus abençoe. Então, queridos, é hoje, é agora. Você pode se preparar. Tem que renunciar, tem que morrer para os desejos, para os prazeres e até para os direitos. Me lembro uma vez que nós estávamos consagrando um jovem a pastor, e eu dizia para ele, eu presidi o concílio consagratório, eu disse: fulano, deu o nome dele. Quando você ajoelhou, você tinha direitos e deveres. Agora eu vou dizer para você, você agora é um pastor, você tem deveres, seus direitos só com Jesus. Você é um pastor, tá com o nariz empinado aí, ditando e dando que todo mundo te sirva. Pois eu quero te dizer, Jesus deixou muito claro o que ele espera dos seus pastores. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Ganhe não pela pressão e pela sua autoridade, ganhe pela graça de Deus na sua vida. Amém? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para sua reflexão, todos os nomes que estiverem escritos no livro da vida serão escritos antes desse dia. Porque Deus não tem novidade para ele não, queridos. A primeira ressurreição será encabeçada pelo Abel. Que coisa linda, né? O primeiro que morreu, o primeiro justo a morrer na terra. O primeiro justo morto na terra. Está lá em Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, olha, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Os salvos em Cristo, desde Abel até a primeira ressurreição do período da igreja, antes da tribulação, que é chamada de a primeira fase, está lá em 1 Coríntios 15, 51, 52, e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, após a tribulação, né? Porque a igreja sobe. Pastor, o senhor está querendo dizer que a igreja sobe antes da tribulação? Eu sou com muita alegria pré-tribulacionista, creio nisso, não é? Então creio sim, que a qualquer momento vai sumir muita gente. Aí você vai dizer: então é verdade mesmo, eu creio nisso, entendeu? Está aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 15 a 17. Após a tribulação vem a segunda fase. Aí sim, tá? Apocalipse 24 a 6. Estes de posse de corpos celestiais, que governarão com Cristo no milênio, será impossível, a meu ver, estarem sujeitos à consulta do livro da vida para saber se serão lançados logo de fogo. Não tem nem cabimento. Se eles estão em o quê? Inclusive a posição que ocuparão é de juízes do mundo. Está lá em 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Estaremos sim julgando. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabes que havemos de julgar os anjos? Até os anjos nós vamos julgar. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Por conseguinte, não existe nenhuma possibilidade de serem esses justos julgados diante do trono branco. Desculpe se você acha que é assim, que vai ser julgado, é problema seu. Eu fico com a Bíblia de interpretação e exegese, que eu aprendi isso do seminário, né? Que a exegese é diferente da exegese. A exegese é quando você estuda e aplica a sua interpretação. Não tem base porque não usa os contextos. A exegese, essa é com X, a outra é com S. A exegese, sim, ela ensina que a Bíblia é sua própria intérprete. Amém, querido? Desculpe, mas o meu tempo acabou. Eu continuo no próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer. Amém, querido? Mas guarda no teu coração, Rosival Nascimento. Deus abençoe, querido, bem-vindo. E todos que passaram, que eu porventura não tenha comentado, todos são bem-vindos, é uma alegria tê-los comigo. E eu agora vou chamar o hino 137 do cantor cristão, para nós estarmos então caminhando já para o encerramento. Mas no próximo domingo vamos continuar a nossa aula com certeza, amém, irmão? Mas agora vamos lá, abre o seu cantor aí, 137 do cantor cristão, e vamos adorar o Senhor com este louvor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, é o 137 do cantor cristão, amém? Glória a Deus, olha o livro, olha o livro. Enquanto Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando a nossa aula. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo de paz, de alegria. Não esqueça de congregar, porque congregar é uma bênção para as nossas vidas, não é? Porque quando congregamos, estamos adorando o Senhor, não é? Em espírito e em verdade, como igreja. Você não é igreja sozinho, você é uma parte da igreja. Vamos lá para o livro de Hebreus, que fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Os chamados desagrejados, diz que não precisa de igreja, não precisa de pastor. Eu acho que ele não precisa nem de Jesus, né? Porque se Jesus mandou que Pedro apacentasse o seu rebanho, porque o rebanho precisava de um pastor, ele é o sumo bispo pastor, e deixa um pastor para representá-lo, instruindo e guiando o rebanho. Roseli Alves, bem-vinda, querida, Deus abençoe, amém? Então, o que Jesus fez não mexe não, querida, muito perigoso, nada acrescente e nada tire, é o que é a recomendação que temos, Então devemos de ser prudentes. Vamos sim, está na Elza Oliveira Paiva, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, queridos, queridas, um ótimo domingo para vocês. Vá à sua igreja, glorifique a Deus, ouça o seu pastor, ouça os seus obreiros, os seus dirigentes, aonde você está, Deus te colocou. Então seja um instrumento cooperador. Tem muitas pessoas que criticam mais o pastor do que ajuda, e os dirigentes também. Mas façam isso, não. No que está faltando, eu vou estar em oração e vou ajudar. Eu sempre fiz isso, desde os 16 anos, quando aceitei Jesus. O ano que vem faço 80, hein?
sempre tive esse propósito, ser um cooperador, ainda sou, e ainda sou hoje. Hoje eu tenho algumas igrejas, algumas congregações que eu sou cooperador e da sede também sou cooperador. É o Senhor quem dirige, mas o Senhor usa pessoas para fazer o trabalho dele. Amém? Te convido para as meio-dia, estar assistindo o nosso clamor do meio-dia. Às 18 horas, o clamor das 18 horas. E às 18 horas nós estaremos transmitindo o nosso culto também de adoração a Deus. É o último domingo do mês, não é? Então eu te convido também, se você não for, estiver em casa, estiver no hospital, impossibilitado de se locomover, então estaremos também com o nosso culto às 18 horas. Te convido também, se possível, estar conosco. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos orar agora agradecendo a Deus por esses momentos que passamos juntos. Mas antes eu queria conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns. E eu quero citar o versículo do aniversariante. Salmo 90, versículo 12. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço pelo dia que nos concedes, pelas palavras, por tudo que nos destes nesta manhã, nesta escola. Te agradeço pelos que estão comigo agora nesta escola. E entrego nas tuas mãos aqueles que assistirão depois, através dos grupos. Abençoa também, Pai, e que a tua palavra, que a tua instrução esteja despertando, nos despertando para a tua volta, porque a nossa palavra é Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai, assim entrego os aniversariantes nas tuas mãos, abençoe que eles tenham essa data multiplicada na tua presença, buscando e conhecendo a tua vontade e fazendo, Pai. Abençoa todos que estão comigo, todos que vão estar. Abençoa o nosso clamor do meio-dia, nosso culto das 18 horas com as tuas servas, nosso culto das nossas igrejas. Abençoa também, dá a palavra ao pregador, um culto de adoração que de fato chegue ao céu e alegre o coração do nosso Deus. Nós oramos assim, Pai, com ação de graças. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que são e habitam a terra. Amém e amém.